Olá! Segundo o Ministério da Saúde, na infância, os tipos mais comuns de câncer são as leucemias, os linfomas e os tumores de sistema nervoso central. O INCA ainda destaca que o câncer já representa a primeira causa de morte por doenças entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, totalizando cerca de 8% do total. Atualmente, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos de câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. No Vitalidade de hoje, conversamos com Franciele Almeida, diagnosticada em 2021 com leucemia mieloide aguda, um dos principais tipos de câncer que atinge as crianças e os adolescentes, e com uma das idealizadoras dos Amigos do Nick, Lilian Gomes. A ONG completa 10 anos agora, em 2023. Gurias, sejam muito bem-vindas aqui. Oi. No programa Vitalidade. A Lili é a terceira vez que está aqui conosco, né? E a Fran está aqui conosco para contar, então, um pouco mais. Veio no ano passado, ainda durante toda a campanha, a mobilização, né, para o transplante de medula, doação de medula. E agora, ficamos muito felizes que tu está aqui conosco, né, para contar também para nós um pouquinho mais como é que foi teu processo durante esse ano todo. Você fez o transplante de medula, né? Então, é um prazer receber vocês duas aqui. Lili, então eu gostaria de começar te perguntando, assim, aqui a gente, na abertura a gente trouxe dados do Instituto Nacional do Câncer, né, que fala do câncer infanto-juvenil e os principais tipos que acometem as crianças, então, entre 0 a 19 anos. Antes de começar o programa, um pouco nós estávamos falando mais especificamente dos casos de leucemia, né? Que antes a gente conseguia dividir entre os que eram mais graves e os menos graves, mas agora está mudando o contexto um pouco, o cenário, né, dessa realidade. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, já que acompanha tanto tempo, né, essa temática, que tem uma luta bem grande nesse sentido. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que o combate ao câncer é uma luta de todos nós, antes da gente colocar a resposta, né, para o teu questionamento. Em segundo lugar, que qualquer um de nós pode ser acometido por essa doença. Independente de ter genética ou não, qualquer um de nós pode ter essa desorganização da célula. O que a gente vem acompanhando nos últimos 5 anos, né? Que antes nós tínhamos as leucemias, vamos dizer, fixas, né? A LLA, a LMA e por aí afora, né? E agora a gente observa que essas leucemias, elas têm subtipos e mutações. E isso é um processo muito grave dentro de uma doença. Porque a própria doença acha um meio de sobrepor os tratamentos e vir de uma outra forma para continuar atacando o organismo. Então, temos muitas pesquisas, muitos estudos, mas ainda não alcançamos, vamos dizer, o tratamento ideal. Por quê? Porque cada pessoa vai se desenvolver de uma forma. Então, o jeito que eu tratar a Ana, eu não vou poder tratar a Beatriz, mesmo elas tendo o mesmo tipo de doença. E com essas mutações, a dificuldade fica ainda muito maior para as equipes. Muito maior. Porque estamos lidando com mutações diferenciadas e frequentes. Então, se descobre mais um tipo, daí passa mais um tempo, mais um tipo, depois passa mais um tempo, mais outro tipo, né? E nem todos os medicamentos que a gente tem hoje em dia, né, conseguem alcançar a cura tão esperada que a gente quer. Então se torna uma corrida, né, ferrenha de luta pela vida. Agora, em novembro, nós temos 2 datas importantes, né? No dia 23 foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. E no dia 27, então, de combate ao câncer, né, no geral, dentro dessa campanha do Novembro Dourado, né, falando um pouquinho mais sobre as ações que são desenvolvidas nesse mês. E também parabenizar que a ONG Amigos do Nick completa 10 anos, uma década de atuação. Depois
perguntar para a Fran como foi, né, receber de vocês todo esse suporte, né? Que importância tem, então, tu ter concretizado esse sonho do teu filho? Lembrando que a Lili perdeu o Nicolas, né, que foi, então, o grande idealizador dessa ONG. Certo. Falar do câncer infanto-juvenil, né, tem muitas facetas, né? O câncer infanto-juvenil, né, como tu disseste, né, de 0, vamos colocar assim, até 19 anos, né, é uma faixa etária, né? Na verdade, a gente tem alguns casos e maiores casos dos 9 aos 19 anos, né? O câncer infanto-juvenil, ele tem características e sintomas, né? Então, quando se apresenta, normalmente já está num estágio bem avançado. Com o que se trabalha em prol, né, da luta contra o câncer infanto-juvenil, né? São os diagnósticos precoces, né? E o que significa isso? Tão falado, né? Não sabemos o que significa. É que assim, em um sonho, né, muito alto meu, seria que todas as cidades tivessem esse diagnóstico precoce implantado dentro da saúde pública. Por quê? Porque nós temos uma criança, por exemplo, que ela acessa a unidade básica 3 semanas seguidas. Ela faz um quadro sempre de febre, sem motivo aparente. Ou ela tem todas as infecções possíveis. Sinusites, amidalites, otite, sinusites. Ela faz um quadro aéreo, né, que vai de um lugar para o outro, vai caminhando. Então, isso é de fácil diagnóstico. Então, essas equipes treinadas, né, e com todo o prontuário, porque tu tá vendo aquela mãe retornar com aquela criança. E ela retorna 1, retorna 2, retorna 3, retorna 4. E não há esse questionamento. Por que essa criança está retornando tanto? Aí trata. Trata otite, trata amidalite e vai tratando. Uso de antibióticos e tudo mais que envolve isso tudo, né? E o mais básico não é feito, que é um simples exame de sangue, um hemograma completo, que resolveria muita coisa se tivesse esse tipo de observação. Então, o diagnóstico precoce treina as equipes para que elas possam identificar sintomas aparentes, né? Vem, tem febre, não aparece nada, na outra semana volta de novo, tem uma febre, não aparece nada. Até chegar a começar a manifestar na pele as manchas roxas, já está muito adiantado. Esses são sintomas gerais, Lili, de todos os cânceres que acometem a criança? Mais das leucemias, né? Palidez, né? Falta de apetite, cansaço extremo, dor nas articulações. Então, são vários sintomas que podem vir todos juntos ou podem ir aumentando com o tempo, né? Uma coisa de regra das pessoas que têm leucemia, todas têm dor nas pernas. Todas reclamam de dores nas pernas. Todas reclamam de cansaço, de sonolência, né? Não tem apetite. E com tudo isso ainda tem essas febres oportunistas, vamos dizer assim, que não são verificadas da forma que deveriam ser. Então, assim, precisa muita atenção da saúde. E aí falo em todos os níveis, né? Convênios, né? Saúde pública, particular, não importa. Né? Sendo criança, tem que ter toda a atenção voltada, né, para esse tipo de paciente que vem buscar o atendimento. Várias vezes. Não é assim, ficou doente, daqui a 6 meses teve uma outra coisa. Não, é uma criança que volta ao atendimento de saúde frequentemente. Então, o que aconteceria? A gente pegaria a doença no início. E isso faria muita diferença. Porque no hemograma, a contagem de leucócitos de alguém já está alterada. Qualquer médico ou enfermeiro que olhar um hemograma e ver que está alterado, né, vai acender uma luzinha amarela. Opa! Não é infecção, é o quê? Precisa de cuidados, entendeu? Precisa ter um outro olhar para a saúde.
E em aspectos gerais também, porque se essa pessoa for diagnosticada cedo, né, ela não vai utilizar toda a complexidade que precisa ser utilizada. Talvez ela faça um tratamento e se cure só com as químias, não chegue até o transplante. Então, tudo que é gasto também em torno disso, talvez não seria. Não teríamos tantos casos de alta complexidade como tem. Então, é um caminho lento, mas é um caminho que precisa ser revisto. A gente precisa ter mais atenção para essas questões físicas das crianças, né? Maior atenção. E temos mães como? Mães que trabalham o dia todo, mães que ficam com seus filhos na escolinha, né? Que estão sempre correndo, né? O filho fica doente, às vezes, né, tem que sair correndo para o atendimento, e começa a acontecer várias vezes, mães que ficam desempregadas em função desse processo todo. Então, nós temos várias facetas desse diagnóstico que envolve. Então, assim, precisamos cuidar mais deles, muito mais, muito além do que a gente cuida, para que as crianças tenham uma oportunidade ainda de vida. O INCA tem um material muito bacana no site deles, eu vou mostrar aqui, nós vamos colocar aqui na tela, que fala um pouco mais sobre os sinais de alerta, Sim. né? Tem, como você falou, palidez, hematomas Sim. ou sangramento, Sim. dor óssea, que é uma dor diferente do que comumente se chama da dor do crescimento, né? Exatamente. Que dói as perninhas, mas é uma coisa bem diferenciada, uma dor diferente, né? Caroços ou inchaços, especialmente sem dolores e sem febre ou outros sinais de infecção. Também traz dor em membros ou dor óssea, inchaço sem trauma ou sinal de infecção, inchaço abdominal, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação motora, o cansaço, como você falou, letargia ou mudança no comportamento, como isolamento, alterações oculares, pupila branca, estrabismo de início recente, perda visual, hematomas ou inchaço ao redor dos olhos, dores de cabeça, especialmente se incomum, persistente ou grave, né? Especialmente de manhã ou piora ao longo do dia, e a perda de peso sem uma explicação aparente. Exatamente. Né? Eu queria perguntar da Fran, ela foi diagnosticada em 2021, né, Fran, com a mieloide, isso? Mieloide. Como que começou essa suspeita tua e da tua família, né, que poderia ser um câncer? Como que tu descobriu, como foi feito esse diagnóstico? A gente descobriu através de muitas idas ao médico, né? Que nem a Lilian estava falando, a gente vai muitas vezes numa unidade de saúde e por muito tempo não se descobre nada. Eles dão ali uma injeção que passe a dor, que passe a febre e mandam embora, né? E tu sentiu alguma coisa desses sintomas que a gente relatou aqui? Sim, eu perdi 15 quilos. 15 quilos. E é uma perca de peso muito rápida, muito assim? rápida, muito rápida. Em pouco tempo eu tava cor e osso, né? Bem magrinha, assim. E tu sentia dores? Sim, eu sentia dores por todo o corpo, né? Pescoço, coluna, braços doíam, as pernas. Tipo, era muita dor, assim, muita dor. E tu chegou a ser diagnosticada aqui em Novo Hamburgo ou teve que procurar um centro especializado maior, como em Porto Alegre? Por exemplo, no Hospital de Clínicas, no Santa Casa, que tem o Hospital da Meu Criança? filho foi diagnosticado na Santa Casa. Santa Casa. E eu fui diagnosticada aqui em Novo Hamburgo mesmo. Só que daí, em Porto Alegre, que eles iam abrir o leque, né? Pra ver que família, tipo, tudo eles iam abrir o leque lá. Mas aqui, nas contagens das minhas plaquetas, que eles levaram 8 horas pra contar as minhas plaquetas, né? E daí aqui já veio a suspeita, né? E já veio o diagnóstico, né? O tal do diagnóstico, mas em Porto Alegre, no Clínicas, que eles abriram o leque. Daí eu descobri tudo, né? Sobre ela. E tu começou o tratamento primeiro com as quimioterapias e trabalhando bastante, né, Lili? Saía daqui da frente da Câmara de Vereadores, me lembro, vários ônibus levando o pessoal para Porto Alegre para fazer o cadastro da medula óssea, que depois eu pedi para te explicar um pouquinho e desmistificar esse processo, né? Mas no fim tu acabou fazendo o transplante com a medula do teu pai, isso? Isso. Eu fiz em abril, agora desse ano, o transplante com a medula do meu pai, 50% do meu pai. Porque como a minha leucemia ela é agressiva, né, ela é grave,
E bem agressiva, a equipe médica decidiu não esperar, né? Como eu já estava esperando há 1 ano, eles não queriam dar a chance dela se manifestar de novo, né? Daí... Esperando um doador de medula, Isso, né? eles queriam 100%, né? Mas daí meu pai substituiu, né? Esse 100% aí ficou bom. E daí em abril tu fez todo o processo, teve que fazer toda uma preparação para receber essa medula? Sim, eu fiz doses muito altas, né, de químio. Doses bem altas mesmo. Que até, eu me lembro que quando eu tava fazendo as químio, para fazer o transplante, as minhas químios eram as doses mais altas que estavam fazendo na ala inteira. Tipo, as minhas químio eram as mais fortes, né? E assim, os médicos até se superam, né? Falam que eu me superei muito, né? Guerreira. A Franciele teve a benção, né, de quase não ter intercorrências. Né, então a gente diz que é uma benção. Ela teve que fez o transplante e ficou um tempo em isolamento também. Sim. Na verdade, eu fiquei 37 dias internadas, né? Uhum. Os médicos já falaram que eu já poderia ganhar um troféu, né? Porque é muito raro, né? Eu fui pra lá pra ficar de 2 a 3 meses, né? Que tinham me passado. E eu, saindo 37 dias de lá, era... Um recorde. Tipo, um recorde. Bom, assim, um né? recorde, porque nós ficamos 60. Com o Nick. Nós ficamos 60 dias. Por causa das intercorrências, né? Quando você fala em intercorrências, o que tu quer dizer, assim, Lili? Infecções? No caso específico do Nicolas, né, quando ele colocou o catéter que eles colocam, que é um catéter especial. O Hickman, Que não é um catéter normal para puncionar, para coletar sangue, é um catéter especial. Ele é bem parecido com uma mangueirinha de chuveiro, na verdade, né? É parecido, o material é parecido. E ele tem 3 vias, né? Então, no caso do Nicolas, quando ele colocou o catéter, ele rejeitou o catéter. O material do catéter. E ali ele ficou com uma infecção bem grave. Isso antes do transplante. Então, a medula chegou, ele não pode infundir a medula. Porque teve que tratar a primeira infecção, né, e já estava zerado, então foi bem extremo, né. Aí ele melhorou as condições, fizemos o transplante, e pós-transplante estava tudo bem, tudo tranquilo, até que apareceu o fungo. E esse fungo que dá em pessoas transplantadas, né, ele é mortal. Se não houver os cuidados que tem que ter, né, a pessoa vem a óbito rapidamente. Né? O Nicolas teve no céu da boca e para poder encerrar com esse vírus, né, ele teve que tirar todo o céu da boca. Retirou todo o céu da boca porque ele é muito rápido, né? Muito rápido. Hoje tem uma bolinha, daqui a pouco já tem uma unha e daqui a pouco já está tomado o céu da boca. Então ele retirou, né, para poder se livrar e ainda fez 60 dias de medicamento todos os dias. Todos os dias. Inclusive sábado e domingo. E a Fran sabe muito bem como é que é essa trajetória aí de ir um mês inteiro lá. Todos os dias, né? O Nicolas chegou a voltar, então, para Esteio, né? Sim. A gente entrou em dezembro e voltou em fevereiro. Foi assim conosco, né? E em função de todo o tratamento que ele teve que fazer, né? Toda essa função desse fungo, né? Que foi altamente prejudicial para ele, claro, né? Tudo foi caindo. Aí em junho do mesmo ano, a gente teve a notícia que a doença tinha retornado. E de forma muito grave. Né? Muito rápido, porque a mieloide ela tem essa característica, né? Ela é muito agressiva, como a Fran falou. Ela destrói o núcleo da célula. A célula permanece, mas a vida da célula que é dentro dela, entendeu? É destruída. Eu me lembro de acompanhar o processo da Fran via as redes sociais, né?
E você falava na expressão pegar a medula, que estava todo mundo na expectativa, né? Depois do transplante. Primeiro zera, que é fazer químios bem fortes para zerar a medula, é isso? Isso. Depois vem o transplante e depois tem que esperar que ela pegue, então, para dizer que tá ok o processo. Exatamente. Aí depois da pega das plaquetas também, né? Daí tem. É um caminho bem, É um bem caminho. longo, né? É um ciclo, na verdade, né? A medula, ela é um material inteligente. Tu recebe, ela começa a caminhar pelo teu corpo. Daí ela vai se alojar no corpo inteiro, aonde não tem material. Então, ela vai se alojando. Assim que ela se aloja, por isso que tem que ter o tempo. Assim que ela se aloja, ela começa a produzir. Né? E essa produção é lenta, ela não vai começar produzindo tudo 100%, defesas, plaquetas e tudo, não vai. Ela vai começar num processo lento, porque tu tá tirando um motor, vamos dizer assim, de um carro e colocando no outro. Então, né, tu tem que ajustar para ver se está tudo certo, então funciona da mesma maneira, para ficar mais fácil o entendimento, né? É isso que é feito. Então, tu tirar uma medula óssea de uma pessoa e colocar na outra, né, é um processo extremamente agressivo para o corpo que está recebendo. É um invasor. Né? Por isso que tem todo esse tratamento que é feito na pessoa, para que tudo corra muito bem. Então, a Fran não teve quase intercorrências. O que ela teve foi tudo coisa simples de ser resolvida. Né? Sem contar que a medula do pai dela tinha 180 mil células. Né? Então, um doador muito generoso, né? Que nem eu sempre falo que as histórias familiares... Ainda tem isso da qualidade da medula, Lili? Na verdade, nem todo mundo tem a mesma quantidade de célula. Ele conseguiu doar 180 milhões de células para ela, na verdade. Não é mil, é milhões, na verdade, de células. Lá no Quinto Sul ele ficou como medulão, né? É, o apelido é medulão. Nossa. Imagina a felicidade dele em salvar a filha, né? Nossa senhora. Segunda vez salva. Nossa, e lembrando também que em 2013 não era possível fazer esse transplante de 50%. E agora é possível. Então, a evolução tá aí. Né? Eu, como fã da medicina, acredito muito neles, então, assim, isso é maravilhoso. É o segundo caso que eu acompanho de 50%. 50%. É o segundo caso. Né? E como tu se sente agora, Fran? E como é a tua rotina? Eu me sinto, assim, como uma pessoa normal. Eu me sinto como uma pessoa normal. Fisicamente, assim, tu tá mais disposta? Tem tu tem dias, ainda que ir pra né? Porto Alegre todo dia? Como Agora é que eu é? ganhei alta do Hospital Dia, né? O Hospital Dia a gente ia semanalmente. O Hospital Dia em Porto Alegre. Isso, que ele é um hospital para transplantados, né? E daí eu ganhei alta do Hospital Dia. Daí agora Mais eu uma tô indo... vitória, né? É, mais uma vitória. E agora eu tô indo mensalmente daí para Porto Alegre. Aí tu faz exames. Faço pra exames de ver. rotina, o hemograma, né? Eu faço hemograma. Daí eu tenho consulta com a equipe médica de manhã, de tarde eu tenho com a enfermeira. Mas... E a Fran contou e conta, né, com uma rede de amigos muito grande, além dos amigos do Nick, foi pedida em noivado no meio do processo todo, quanta né? emoção! É muita emoção para um dia só. É um misto de sentimentos, né? Meu Deus do Foi céu. no mesmo dia que tu recebeu no a mesmo notícia dia. que ia ser transplantada? Não, ou no dia que eu ganhei alta, pós-transplante. Aí... Daí era umas 8h30, eu acho. Daí eu escutei um monte de gritos, assim, né? Caminhão, Onde tu buzinas. tava? Eu tava no hospital? sentada. Não, eu já tava em casa. Já tava em casa. Sentada no sofá da sala. E daí começa, assim, uma loucuragem lá na rua. E eu vou pra fora. Quando eu vou pra fora, toda a minha família, amigos, assim, todo mundo com placas, banner. Meu Deus do céu. Até fogos tinha. Fogos, de tudo tinha. Como é que é o nome do teu noivo? Anderson Júnior. Anderson. É.
E daí, daqui a pouco, já abriram a placa, quer casar comigo? Daí ele já se ajoelhou, daí ele tava lá em cima na sacada comigo, né? Daí ele já se ajoelhou, já me entregou o anel. Não, olha, foi um misto de sentimento, de emoção. Ela Tudo. não contou que ela parou a 116, né? Quando ela estava retornando, Verdade, né? verdade. Ela parou a 116 de Porto Alegre a Novo Hamburgo, né? Por causa do Verdade. carro que foi todo estilizado por ele, né? Sim, ele colou... Muito amor. Eu venci o câncer. Eu venci o eu venci a câncer. leucemia. Isso. Né? O carro foi feito... Buzine atrás. Aí ela parou a 116. Daí todo mundo buzinava, né? Todo mundo buzinava participando do momento, né? E eu acho todas essas ações extremamente importantes. Dar um gás, né, pra gente. Para vocês e que as pessoas também vejam, né? Que a cura é possível, né? E que a gente pode participar disso pelo menos buzinando. Né? Pra Melhor se ainda alegrar. se fizer o cadastro da medula. O cadastro da medula é algo que a gente, né, tem muito amor, na verdade, né, no cadastro de medula. No caso da Fran, né, foi o pai dela o doador, né. No caso do Nicolas foi um doador voluntário, né, que se cadastrou em Portugal. A quem eu agradeço todas as noites. Mas tu não chegou a conhecê-lo? Não, porque quando o paciente vem a óbito, a gente não pode conhecer o doador. Né? Mas, assim, independente de quem seja, né, tem todas as minhas orações, todas as noites, né, minha gratidão eterna, porque ele fez o que ninguém podia fazer e ele deu mais tempo pro Nicolas, de vida, aqui com a gente. E sem esse tempo, a gente não teria feito tantas coisas que a gente fez junto com ele. Então, a gente agradece muito a esse doador voluntário de Portugal. Mas não só ele, né? Qualquer um pode se cadastrar, né? Tem uma faixa etária, gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, sobre os critérios, que são um pouco diferentes para quem é doador de sangue, né? Um pouquinho, né? Os critérios, né? Tu tem que ter de 18 a 35 anos, tem que ter uma saúde física boa, né? Não ter tido nenhum tipo de doença oncológica. Eu não posso por exemplo, eu tenho 41, não posso me cadastrar mais. É assim. No processo antigo, a gente se cadastrava até os 55. Tá? No processo novo é até os 35. Por quê? Porque tudo tem estudo. Né? Então, na pesquisa, a gente percebeu que pessoas que doam até 35 anos, que são doadores efetivos de medula, entendeu? Os transplantes são mais bem-sucedidos. Porque, teoricamente, até os 35 anos, a gente quase não apresenta nada, né, de doença. Então, com 55, né, ou mais já, né, a gente já teria uma medula mais envelhecida para esses transplantes. Então, foi feita uma revisão na lei e uma revisão através da pesquisa para que chegasse nesses números, de 18 a 35 anos. Então, qualidade de vida para quem recebe e qualidade de vida para quem doa. Né? Os dois lados. No Rio Grande do Sul tem alguns pontos, né? Não é todo o banco de sangue que recebe o cadastro de medula, né? Por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, no Hemocentro, não é possível fazer o cadastro de medula. Tem que ir a Porto Alegre, Sim. né? E também tem essa oportunidade de, às vezes, eles têm um ônibus, né, móvel que vai em algumas ações, já veio aqui na Fevale. Antes você estava conversando que em Esteio, da onde é originalmente a ONG, vocês fizeram uma ação muito grande lá para comemorar o Dia do Doador. Mas qual é o processo, assim, né, para quem está nos assistindo e sentiu esse chamado de se cadastrar? Na verdade, nós temos 2 locais, né, que são cadastrados para ser feito o cadastro de medula óssea, né, que é o Hospital de Clínicas e o Hemocentro. São os únicos 2 lugares onde tu pode fazer o cadastro, tá? Que são autorizados pelo INCA. Porque o hospital, para ser cadastrador de medula, ele tem que ter autorização do INCA. Então, são somente esses 2 lugares agora que fazem. Em todo o Rio Grande do Sul. Eu achei que Santa Maria fazia também.
Não todo o Rio Grande do Sul, não. Ah, tá. Cada centro transplantador tem o seu formato. Então, cada cidade que tiver hemocentro, algum tipo de hemocentro, que nem tem lá em Santa Maria também, em outros lugares também tem, Caxias também tem, esses cadastram, Ah, ok. da rede hemocentro. Entendeu? Agora, hospitais só tendo a autorização do INCA. Por quê? Porque o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Né? E aí é feito pelo sistema online, é feito só de segunda a sexta. E eu acho que é importante frisar que é uma amostra, né? Sim. Quando faz o cadastro. Sim. Só no caso de doação que se faz todo o processo de retirada da medula, né? Exatamente. O que a gente fala para os doadores, né? Aproveitar a ocasião, fazer a doação de sangue, né? E na doação de sangue é retirado de 5 a 10 ml, que gera um número semelhante a um código de barras, né? Onde vai ficar ali colocado o código genético da pessoa, entendeu? E isso fica arquivado. Aqui no Brasil o banco é Redome, né? Sim. Mas cada país tem o seu próprio banco, isso? Sim. Cada país tem o seu próprio banco. Nós temos 5 milhões de doadores no Brasil e ainda 5 não é milhões. suficiente, né? Porque a chance de encontrar o doador é 1 para 100 mil fora da família. Então, é a mega sena da vida. Dentro da família esse índice 25%. 25%. 25%. Normalmente são os irmãos, que são os doadores, né? De mesmo pai e mesma mãe. Normalmente acontece assim. Mas, né, a pessoa chega lá, doa sangue, coleta, faz seu cadastro. O cadastro é feito só uma vez. Não precisa repetir cadastro novamente. Ele foi feito uma vez, tu já está no sistema mundial. Pode salvar a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então é bom que a gente fale isso, né? São interligados os bancos? Totalmente interligados, né? Quando um paciente precisa de um transplante, é feita uma busca. A busca é feita 3 meses aqui no Brasil e mais 3 meses no exterior. Então, quando sai do Brasil, normalmente vai para os Estados Unidos e depois segue para a Europa e vai circulando o mundo, né? Essa busca foi realizada no caso da Fran? Sim. Não foi encontrado. 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. Então, nós cadastramos 100 mil pessoas e uma vai ser um doador compatível com alguém que está precisando de transplante. É muito extremo. Então, nós precisamos estar sempre cadastrando. Porque nós não sabemos quem nós vamos salvar, né? Eu costumo dizer que Deus, na sua grandeza, né, generosidade, amor, Ele deixou um gêmeo com código genético exatamente igual ao nosso. Porque se a gente precisasse, ele estaria lá. Então é muito generoso isso. Tanto que quando a pessoa transplanta de um doador, né, não aparentado, quando a medula pega, tu começa a fabricar o mesmo sangue daquela outra pessoa. Então, o teu código genético é igual, os números são iguais. Então não é um gêmeo, a gente diz, todo mundo tem um gêmeo, né? Ai, fulano é parecido com fulano. Não, é um gêmeo genético. E ele pode estar dentro dos 8 bilhões aí, a gente só não sabe aonde que ele está. Por isso que a gente precisa cadastrar para localizar esses doadores, que não salvam só a vida do paciente, eles salvam a vida de uma família toda. Da família, dos amigos do paciente. Então, são várias formas de salvar. A doação mesmo em si salva a vida de um. Mas essa vida dessa pessoa está linkada a tantas outras vidas, que são salvas naquele momento que é efetuado o transplante de medula. Né? E muito simples, né? Não temos motivo para não fazer o cadastro. Se a pessoa que fez o cadastro, né, ela é comunicada, né, pelos órgãos responsáveis, se caso alguém precise de uma medula, né, que combine geneticamente com a dela, e daí começa o processo para doação? Sim, nós temos, vamos colocar aqui como é que funciona aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Eu tenho um paciente, ele precisa.
eu tenho um doador, né, compatível. Então, assim, o Hemocentro entra em contato com esse potencial doador para saber se ele aceita. Então, ele tem 3 chances de dizer que sim ou que não. Né? Porque nós temos, né, a palavra escrita doador voluntário de sangue, doador voluntário de medula. A partir do momento que é voluntário, tu pode dizer sim ou não. Então, depois que isso acontece, a pessoa aceita, começa uma bateria de exames, né? Para ver se tu tá bem, né? Se tu tá em condições de doar. Tudo custeado pelo Estado. Tudo custeado pelo Estado. Não tem nenhum tipo de gasto com isso. O pessoal só precisa ir. Né? E se submeter aos exames que precisam ser feitos. Ah, é coisa muito difícil? Não. Né? Só vai fazer muitos exames, né? Exames de sangue vários, para saber como é que tá. Né? Tanto com a saúde ok, tá apto, né? Vai ser combinado, né? Porque isso é uma coisa simultânea, né? A Franciele fez toda a indução que a gente chama, que é esse período das químios, para zerar a medula dela. Enquanto ela estava fazendo a indução, né, o pai dela estava sendo preparado para fazer o transplante. O dia que ela zerou E foi os cuidados o dia... são os mesmos. Sim, o dia que ela zerou foi o dia que ela recebeu a medula do pai dela. E isso tem que ser simultâneo, né? E muito cronometrado. Porque ela não pode ficar 2, 3 dias zerada. Ela tem que zerar e receber. Então, é uma coisa muito ajustadinha. Né? E como é que é para o doador? Ele recebe uma medicação que ele usa 5 dias. No 3º dia, o material vai descolar dos ossos, vai cair na corrente sanguínea. No 5º dia, ele vai no Clínicas, aqui em Porto Alegre, quem for doar aqui, e vai se conectar a uma máquina semelhante à de hemodiálise, que é uma máquina que a gente chama de aférese, que é a que tira as plaquetas do organismo. Vai tirar por ali, né? Atualmente é feito pelo braço. Essa é a técnica mais usada? Essa ou é a única técnica agora? usada hoje. A gente tem também a que faz a punção no osso da bacia, mas isso só vai acontecer se tu não conseguir doar pelo braço. Tá. Tá? Mas agora todo mundo faz pelo braço. Eu acompanhei 3 doações de medula no Clínicas. Né? E as 3 estavam acontecendo da mesma forma. Nenhuma precisou de punção. Então, tu vai fazer a retirada lenta, de 2 a 5 horas, essa doação, né, vai ser feita. O tempo dela vai ser esse. Por quê? Porque a máquina vai filtrar e tem que ser retirada lentamente do teu corpo. Não pode ser retirada assim de soco. Né? Tem que ser devagarinho. Vai para lá para a máquina filtra, né, para poder colocar dentro da bolsa que vai ser direcionada ao paciente. Né? O pai da Franciele teve a alegria de conseguir fazer em 2 horas e meia, essa quantidade absurda de células, e ainda voltou para casa dirigindo. Sem sentir nada. Eu mesma liguei para ele à noite e eu perguntei, tá tudo bem? Não estou sentindo nada. Como assim não está sentindo nada? Não dói nada, né? Nem o corpo, nem nada, porque quem doa costuma relatar que tem uma dor no corpo, tipo aquela de resfriado. Antes da gente se resfriar, né, que dá aquela dorzinha no corpo. Ele disse, não estou sentindo nada. Eu disse, olha isso. Então, é tudo muito simples hoje. Tanto para cadastrar quanto para doar, né, nós não temos motivos para não fazer. Nós temos muitos motivos para fazer. Mas o que acontece quando a pessoa não aceita fazer a doação? Porque tu tem a palavra voluntário. Tu pode dizer sim, tu pode dizer não. Se a pessoa não aceita, alguém vai morrer. E nós temos esse tipo de pessoas cadastradas. Nossa, é muito forte, né? Eu falo isso, né, por ser impactante, né, e para dizer para as pessoas, né, que estão nos assistindo, quem é cadastrado como doador voluntário de medula óssea, digam sim, por favor. Porque tem a oportunidade de salvar alguém. Quantas vezes nós temos a oportunidade da vida de salvar alguém? Quantas vezes a gente tem? A gente tem pouquíssimas oportunidades de salvar a vida de alguém. Vai salvar num acidente, num estado de emergência, num afogamento, alguma coisa, tu vai salvar a vida de alguém. Mas dessa forma, né, é muito especial.
Porque tu está dando a tua vida para salvar a vida de outro que tu não conhece. E eu sempre falo assim, ó, que é o upgrade do céu, né? Tu tá fazendo o primeiro degrau do céu com certeza, né? Sem contar que tudo que vier depois desse momento, né? É a energia que tu dá e a energia que vai retornar para ti. A vida de um doador de medula nunca vai ficar sendo a mesma. Tudo muda depois disso. E quando conhece o receptor, então, né, porque são da mesma família, são do mesmo sangue, né, estão fabricando o mesmo sangue. Que está correndo na veia de um, está correndo na veia de outro. Então, não tem como a gente não se sensibilizar com isso tudo. Não tem. Não tem. Então, assim, ó, o benefício é de quem doa, não é de quem recebe. Porque tu, entre os 8 bilhões de pessoas no universo, tu foi escolhido para isso. Tu foi preparado, foi forjado por Deus para salvar aquela pessoa, sabe? Então, isso não pode ser simplesmente gratuito. Isso já está planejado que vai ser feito assim. Como diz, né? Deus tem só o plano A, né? Não existe plano B. Ele tem o plano A que ele vai seguindo. E isso diz assim, a Lilian vai doar medula para a Franciele, em determinado momento da vida. E isso é um ato de amor de fato. Isso é um ato de amor ao próximo. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais empático, a gente tem que ser mais resiliente, a gente tem que pensar mais no outro. Né? Desde a doação de sangue, né, ato super simples, que salva 4 vidas, até a complexidade do transplante de medula. E a pessoa que ela tem leucemia até fazer o transplante de medula, ela precisa de muito sangue, né? De muitos doadores de sangue também, né? Vários. Por quê? Porque cada ciclo de quimioterapia, todas as defesas caem. Com isso, cai plaquetas, cai hemoglobina. Então, precisa fazer sangue para colocar os níveis, vamos dizer, em posição aceitável dentro do organismo, que nunca é o ideal, né? E a reposição de plaquetas, por quê? Por causa das intercorrências com as pessoas que têm câncer, né? As plaquetas, elas fazem a coagulação sanguínea. Eu sempre falo assim, que quando a gente se corta, quando começa a criar aquela casquinha, é as plaquetas que estão em ação, que é elas que criam a proteção da pele. Então, a gente precisa de plaquetas para viver. E quando tu não tem plaquetas, tu corre sérios riscos de sangramento. Então, nós temos vários dados de pessoas que tiveram câncer e que vieram a óbito por causa das plaquetas. Porque daí é um sangramento incontrolável. Não tem como tu parar aquilo ali. A não ser que tu infunda várias bolsas de plaquetas naquela pessoa que está precisando. E às vezes nós não temos esse tempo. Porque também não temos doadores suficientes de plaquetas para suprir toda a demanda que a gente tem de pessoas com câncer. Então, é muito importante a doação. É muito importante fidelizar doadores de sangue. Né? Homens 4 vezes ao ano, mulheres 3 vezes ao ano, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa parte. A gente agenda tanto compromisso, né? A gente agenda médico, agenda academia, agenda almoço. Vamos agendar. Né? De 3 em 3 meses eu tenho que agendar um momento para ir doar sangue. Se em 90 dias tu não conseguir um dia para fazer isso, aí se torna muito complicado. Né? Homens de 60 em 60 dias. Né? Vamos achar um tempinho para fazer isso. Né? Porque nós temos muitas pessoas precisando. Tanto o Hospital de Clínicas, né, que é a nossa referência, que atende todo o Rio Grande do Sul. Todas as pessoas que têm tratamentos de alta complexidade vão para o Hospital de Clínicas, tanto da Grande Porto Alegre como de fora, né? E como é um centro, né, que concentra o atendimento de 40 hospitais, né, com as bolsas de sangue. Então, é muito complicado. E aí nós não temos doadores suficientes para tudo isso. Então, estamos todos os dias buscando, todos os dias incentivando, todos os dias falando dos motivos que a gente precisa.
dessas pessoas, doando. Né? Agora está chegando próximo das festas, né? Cai ainda mais as doações. Né? Então, eu sempre digo, né? Até o dia 15 de dezembro, se fizer essa doação, está perfeito. Porque vem Natal, vem viagem, vem Ano Novo, vem mais viagens, vem acidentes, vem cirurgias, vem transplantes e nós não temos hemoderivados suficiente. Então, assim, ó, é um presente que tu tá dando para outro. Faça a tua doação, depois tu faz o teu Natal, faz o teu Ano Novo, faz a tua viagem, mas vai lá primeiro e faz a tua doação. A gente está precisando muito de doadores. Muito. E é uma outra forma de salvar vidas, daí 4 numa doação só. Então, tu não pode entrar no banco de sangue e sair do mesmo jeito que tu entrou. Tu tem que sair de lá, né, dizendo assim, ó, hoje eu salvei. Ainda salvei 4. Né, que faz total diferença pra gente que trabalha, né, para difundir essa cultura doadora de sangue, né, para fazer todo esse ativismo que a gente faz, né, para que as pessoas compreendam, né, que a gente não precisa ir doar sangue só quando alguém que a gente conhece está precisando. A gente precisa doar sangue sempre. Sempre. Porque não tem substituto para o sangue. Não existe substituto. Eu preciso pedir para ti, tu vai doar? Eu preciso te pedir que tu vá. Porque se não tiver, as coisas vão se complicar cada vez mais. Então, a gente tem que refletir nessas questões mais humanitárias, né? Fazer um chamado, né, para que todos venham participar. Porque, teoricamente, durante toda a tua vida, pelo menos uma pessoa da tua família vai precisar de uma doação de sangue. E no final, tu tá doando para ti mesmo. Então, nós não temos, né, por que não fazer. A gente precisa ir até lá. Ah, mas é difícil. A gente leva. Né? Nos procurem, amigos do Nick, na rede social, no Instagram principalmente, que a gente está muito ativo no Instagram. A gente leva, a gente dá um jeito. A gente faz uma forma, a gente fala com a prefeitura da cidade, a gente dá um jeito de fazer. Né? Mas que a gente precisa de todos e que todos abracem essa causa, a gente precisa. E muito. Eu quero perguntar para a Fran agora, como tu vislumbra agora daqui para frente, né? E quais os cuidados que tu vai passar a ter, por quanto tempo, se tem alguma previsão dos próximos meses, né? As minhas vacinas, né, que eu tinha até o transplante, todas elas morreram, né, digamos assim. Desde bebê? Desde bebê. No transplante, todas elas morreram. Sim. Né? Depois do transplante, daí a gente tem que esperar 1 ano. Agora foi quarta-feira passada, eu já fiz a primeira vacina da gripe, né, que eu pude, a médica me receitou para mim fazer, então eu pude fazer. E foi tranquilo, assim? Foi bem tranquilo, eu tava com muito medo de fazer por causa da febre, né, porque qualquer febre a gente já tem que ir pro hospital, né, a gente tem 1 hora para chegar no clínicas. Então, eu tava com bastante medo de fazer, né? Mas eu fiz e não tive nada, nem dor no corpo, nada. A única coisa que me deu foi dor no corpo. Foi dor no braço, só. E as vacinas, né? Pra mim poder fazer, agora desde bebê, é depois de 1 ano, né? Depois de 1 ano. Então, a partir de abril do ano que vem? Depois de abril, eu posso, da médica, eu pode começar a impensar, né? Fazer as minhas. Que aumenta a tua imunidade também, né? Isso, é. Já fico protege, né? De normal. qualquer outra coisa que pode atacar ela, né, na verdade. E para te ver como reinicia. Né? A Franciele realmente nasceu de novo. Ela é que nem um bebê. Que tem que esperar para fazer as vacinas, né? Todo o ciclo novamente começa, né? Porque a fábrica da vida, né, foi mudada. E é um acompanhamento que se dá durante 5 anos, 10 anos, a vida toda. Na verdade, esse contato com clínicas, né, eu nunca mais vou perder. Sim. Nem que seja depois que passou um tempo, uns 20 anos, eles ainda vão me ligar para ter esse acompanhamento, ou nem que seja para me perguntar só como eu tô, né? Mas que eu não vou mais perder esse vínculo com eles, eu não vou.
E depois tu vai voltar só para a festa dos transplantados, porque eles têm o festão. Ah, é? Que bacana. Eles têm o festão onde todo mundo se encontra. Eu já participei, né? Tive a honra de ser convidada para participar. E é tudo muito lindo, né? Eu tenho uma amiga que é transplantada há 22 anos. E ela participa todos os anos da festa. Então a vinculação permanece. Emoção. Lili, esse ano, 2023, né? Eu tinha perguntado antes, acabamos que fomos para vários outros assuntos, né? 10 anos, uma década, dos amigos do Nick. Como tu sintetizaria, se fosse possível, né, usar esse termo, tudo que a criação dessa ONG colocar em prática o sonho do teu filho, né? E esse acompanhamento, né, que vocês dão, esse acolhimento para tantas famílias, né, que estão passando pela situação que tu já passou, né? Palestras, ações, o próprio ônibus, né, que vocês fizeram mutirão para doação. Então são inúmeras as ações que os amigos do Nick faz, né? Inúmeras ações que são feitas. Como tu sintetizaria o que representa essa década para ti? Essa década para mim foi de extremo aprendizado. Eu acredito que nada vem para nós sem um propósito maior de vida. Então, a partir do momento que o Nicolas partiu, né, ele deixou um legado. E esse legado a gente vem honrando ano após ano. Então, o que nós temos, na verdade, né? Nós temos números extremamente felizes, né? Que são agora 5.600 pessoas, né? Que através de nós foram doar sangue, né? Mas não é um número tão alto para 10 anos. É, em média, 550 pessoas a cada ano. Então, dá mais do que uma pessoa por dia. Então, não paramos nunca. E esses 5.600, 5.500, eu digo porque sábado a gente fez, né, mais uma doação mega, né, salvaram 22 mil pessoas. Então nós temos quase 30 mil pessoas envolvidas nisso. E é uma alegria gigantesca para nós, que a gente tenha proporcionado vida para outras vidas. Porque esse era o objetivo maior do Nicolas, né? E tu transformou, né? Sim. Transmutou, como a gente tinha falado, essa dor, né? Sim. A dor de perder um filho, em muitas coisas boas, né, para outras pessoas. A gente estava conversando antes, né? Serei eternamente uma mãe enlutada. Eternamente, né? A ausência do meu filho, né, é algo gigante. Até porque, né, ele era uma pessoa, né, extremamente generosa, extremamente presente. Era aquele que tu dizia assim, ó, tenho tal coisa para fazer. Eu vou perguntar para ele tal coisa. Então, ainda se sente falta disso, né? Então, nos momentos felizes, como sábado, né, numa mega doação de sangue, né, a gente sempre acaba tendo um sinal, né, da espiritualidade para a gente, que é esse o caminho que a gente deve seguir. Sempre tem um sinal. Eu cadastrei antecipadamente as pessoas da doação, né? Então eu tinha, em média, 75 pessoas para doar e com uma margem mais de uns 10%. Né? Quando eu fechei a inscrição 75, o nome do inscrito era Nicolas. Né? E isso diz muito para mim. Né? Porque podia ter começado, mas sim, encerrou, porque, né, foi o último, então eu iria ver de uma outra forma, né, e não dentro do contexto. Então a gente sempre tem esses sinais, e chegar até aqui nessa década, né, fazendo palestra para mais de 15 mil alunos, né, é um estado muito grande de alegria, muito grande de alegria. E como tu falou, transmutar dor não é uma coisa muito fácil de ser feita. Mas o legado dele é tão mais importante que tudo isso, né? E eu tenho para mim que o amor jamais morre.
Então, todas essas ações, independente da presença física ou não do Nicolas, elas vão continuar sendo feitas, porque esse amor permanece. Então, cada pessoa que vai doar sangue, que nem eu digo, é um coração. É um coração que está doando. E isso faz total diferença para nós. Então, a gente tem um acolhimento muito preciso aos doadores, né? A gente sempre recebe com carinho, com um abraço, né? Agora a gente pode também dar um mimo, né? Quando as pessoas fizeram doação, a gente deu um mimo simbólico pelo dia do doador, né? Então, todas essas formas de acolhimento, na verdade, é para que todas essas pessoas retornem em outro momento. Né? Todos nós queremos ser muito bem tratados, né? E isso é uma coisa que a gente honra muito, né? O carinho, o afeto, o acolhimento, o retorno, né? As pessoas que às vezes não se sentem tão mal, tão bem, quer dizer, depois a gente liga, a gente quer saber como é que tá, né? Eu tive uma lista de espera gigantesca, né? Tenho mais pessoas esperando para doar sangue, graças a Deus, e tudo mais. Então, todos terão a sua oportunidade, porque a gente está sempre focando o doador, que é a pessoa mais importante do processo. Sem um doador não existe o transplante de medula, né? Sem o doador de sangue, nada pode ser efetuado pelo hospital. Então, o doador é a nossa prioridade no momento, né? E a gente fica muito feliz, né, de poder deixar tantos outros corações felizes, né? Eu acho que é bem isso que a gente fica nesse momento. Fran, para encerrar, tua vida, né, do ano passado que conversamos para esse, mudou muito, melhorou muito, né? Graças ao teu pai, graças à espiritualidade, né? Que recado tu terias para deixar para quem está te assistindo e de repente se encontra na mesma situação que tu se encontrava no ano passado? Tem que ter força, né? Força para lutar e força para viver. Né? Que a pessoa tem que ter muita fé em Deus, né? Porque Deus é o nosso suporte, né? E procurar ajuda, com certeza. Procurar ajuda da família. Às vezes também chamar a Lilian, né? Do Amigos do Nick, porque ela foi o nosso suporte, né? A Lilian, eu sempre digo que ela foi a luz no fim do túnel, né? Onde a gente pensou que estava tudo apagado, escuro, aquela luzinha brilhando era a Lilian, e veio com o suporte todo, né? E então é isso. Eu acho que a pessoa precisa de bastante fé e lutar, né, para vencer. E se eu conseguir, com certeza ela também consegue. E tem outro hamburguense, né, Lilian, que está precisando da ajuda aqui, é o Felipe, de 3 anos, que foi diagnosticado com leucemia aguda tipo B, está internado e necessita de doadores de sangue. Como ajudar, então, o Felipe? A gente pede que os doadores vão até a Santa Casa, né, em Porto Alegre. Né? O Felipe está internado no Hospital Santo Antônio, tá? Que é o Hospital da Criança, né? E precisamos de todos os hamburguenses, né? Então, fica o chamado aqui, né? Nos procurem, tá? Eu já conversei com a família do Filipe, também me coloquei totalmente à disposição. Então, se precisarmos, vamos fazer ações aqui novamente no Novo Hamburgo. E vamos levar as pessoas. Então, nos procurem para que a gente possa passar mais informações também de como é que está indo as doações. E, especialmente, eu peço, né? Compareçam lá na Santa Casa, né, até o dia 15 de dezembro, antes das festas. Vamos dar um presente para a família do Filipe. E a gente conta com toda a população de Novo Hamburgo para fazer isso. Quanto mais pessoas forem até lá, mais pacientes vão ser beneficiados. Não só o Filipe, né, mas muitos outros também que estão lá. Lembrando que temos 8 hospitais no Complexo da Santa Casa, em anexo, tá? O pedido é pelo Filipe, né? Mas se até o momento já tiver um número suficiente de doadores para ele, esses outros doadores excedentes vão ser direcionados para a doação espontânea,
né? Mas a gente pede, né? Vamos dar um presente de Natal. Ou vamos ser o presente de Natal de alguém. Agora, especificamente do Filipe, né? Ele tem 3 anos e precisa da nossa doação. Então, participem, apoiem, né? E salvem a vida do Filipe também. Quer deixar mais alguma mensagem para encerrar o programa? Eu gostaria que todos seguissem o nosso Instagram, Amigos do Nick, né? Todo o nosso trabalho está lá, né? E que reflitam na causa doadora, né? E somos todos interligados, né? Cada um de nós é um elo da corrente. Uns precisam dos outros e nós precisamos de todos vocês para salvar muito mais vidas. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre muito bem recebida por vocês, é uma honra estar aqui. E que a nossa mensagem, né, venha para tocar os corações de todos, né? Todos da casa também aqui sejam tocados pela nossa fala, né? E que a gente possa fazer uma campanha extraordinária para o Filipe, assim como fizemos para a Fran. A honra é minha de poder estar aqui conversando com vocês, com a Lili de novo, mas especialmente com a Fran. Lembro do ano passado que a gente estava todo mundo na expectativa, ansioso, e poder te ver hoje aqui feliz e, como tu mesmo disse, se sentindo plena fisicamente, né? É um presente para todos nós. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui falando sobre a campanha Novembro Dourado e o câncer infanto-juvenil. Obrigada. Obrigada. Conversamos hoje sobre a campanha, então, Novembro Dourado de combate e prevenção ao câncer infanto-juvenil. O bate-papo foi com a jovem hamburguense Franciele Almeida, diagnosticada com leucemia mieloide em 2021, mas que já fez o transplante, e com uma das idealizadoras da ONG Amigos do Nick, que completa 10 anos agora em 2023. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara Canal 16 da Claro e também pelo YouTube da emissora. Eu encerro o programa, então, pedindo para toda a comunidade, fazendo mais esse chamado e reforçando a fala da Lili, todos, então, pelo Filipe, o neném hamburguense, né, com 3 anos de idade, que está na Santa Casa e precisa muito da ajuda de todos nós. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.